Olá, você aí estudando para a primeira fase da FUVEST. Vamos dar uma olhada como funcionam as questões de literatura. Eu sou o professor Morato, do Colégio Progresso de Campinas, tentando dar uma força para você nesse momento complicado, às vezes, da vida da gente. Vamos lá. O que acontece nas questões de primeira fase de literatura da FUVEST? Um modelo muito comum de questão é uma série de questões feitas a partir de um único texto de tamanho razoável colocado dentro da sua prova. Vejamos o exemplo do que caiu em 2012, ano passado. Passaram-se 3 semanas, Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta, profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia afrouxava lentamente, fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido às imposições do sol e do calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português e Jerônimo abrasileirou-se. E curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido menos grosseiro para a música, compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos quando cantavam à viola os seus amores infelizes. Seus olhos, dantes só voltados para a esperança de tornar a terra, agora como os olhos de um marujo que se habituaram aos largos horizontes do céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz selvagem e alegre do Brasil e abriam-se amplamente defronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde, de espaço a espaço, surge um monarca gigante que o vento veste de ouro e ricas pedrarias refulgentes e as nuvens tolcam de alvos turbantes de cambraia num luxo oriental de arábicos princípios voluptuosos. Trecho do O Cortiço do Aloysio de Azevedo. A partir desse trecho, são feitas várias questões. Vejamos agora outras 3 questões que foram colocadas a respeito desse mesmo texto. Olha só. Os costumes a que adere Jerônimo em sua transformação, relatada no excerto, têm como referência na época em que se passa a história o modo de vida dos degredados portugueses enviados ao Brasil sem a companhia da família. Então, lembra que o livro foi publicado em 1890. Os degredados fazem parte de outro momento histórico brasileiro. Não é isso que está sendo representado nesse contexto aqui. Olha só. B. Dos escravos domésticos na região urbana da corte durante o segundo reinado. Não são os escravos domésticos que estão sendo apresentados nesse livro e nem como referência intelectual para essa cena que foi colocada aqui. Os escravos praticamente não aparecem no livro, tirando, com exceção feita, a Bertoleza. Das elites produtoras de café nas fazendas opulentas do Vale do Paraíba Fluminense. Lembra que o livro se passa em Botafogo, região vizinha ao centro da cidade, ao centro da capital do país. Não é isso que está sendo cobrado, não é isso que está sendo apresentado pela narrativa do Aloysio de Azevedo. Dos homens livres, pobres, particularmente em regiões urbanas. A possibilidade é bastante grande, porque temos outros exemplos disso no livro, como é o caso do Botelho, o parasita na casa do Miranda, vizinho do João Romão. E dos negros quilombolas hominizados em refúgios isolados e anárquicos.
Mesmo que você não saiba o que significa hominizado, sabe muito bem que quilombolas não são uma presença dentro desse livro. Agora presta atenção, então, o que a gente tem? Dos homens livres, pobres, particularmente em região urbana, que provavelmente seu professor de história já tinha mencionado a respeito dessa época, da época da abolição de escravidão aqui no Brasil. Nota então o seguinte, a FUVEST tem, além das questões que envolvem exclusivamente a compreensão literária de um texto, uma preocupação em fazer com que o texto seja objeto de reflexão para também vocês relacionarem com elementos exteriores a ele, no caso, elementos históricos. Veja essa outra questão aqui. Um traço cultural que decorre da presença da escravidão no Brasil e que está implícito nas considerações do narrador do exceto é a desvalorização da mestiçagem brasileira. Isso é um fato, mas que não está presente nesse exceto. A promoção da música a emblema da nação. Música foi mencionada aqui, não como emblema da nação. Você prestou atenção que ela estava sendo tratada como um elemento folclórico, um elemento de estímulo, não como emblema. Desconsideração do valor do trabalho. Esse é um fato bastante significativo e é algo importante dentro desse trecho. Mas vamos ver mais. Crença na existência de um caráter nacional brasileiro. Você pode até ficar confuso porque essa é uma realidade do texto também, mas volta para o enunciado, um traço cultural que decorre da presença da escravidão. Não é a escravidão que vai fazer o caráter nacional. Por fim, a última alternativa era tendência ao antilusitanismo. O que a escravidão teria com o antilusitanismo? Não faço a mínima ideia. É uma dessas questões que há alternativas colocadas para a gente descartar rapidamente. A alternativa correta era desconsideração do trabalho, do valor do trabalho. Tema que também seu professor de história provavelmente já deve ter mencionado. O que a gente tem aqui? O texto literário sendo disparador de outros tipos de questões e mostrando que não adianta você, na leitura do texto, fazer exclusivamente um trabalho de estilos literários ou se preocupar só com imagens. Um texto literário, a FUVEST quer que você mostre que tem capacidade de compreendê-lo no seu contexto um pouco mais amplo. Inclusive, num tipo de interdisciplinaridade como essa daqui. Veja a última questão. No trecho dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, donde de espaço a espaço surge um monarca gigante, o narrador tem como referência a Chapada dos Guimarães, anteriormente coberta de vegetação do Cerrado. B. Os desfiladeiros de Itaimbezinho, outrora revestidos por exuberante floresta tropical. C. A Chapada Diamantina, então coberta por florestas de araucária. D. A Serra do Mar, que abrigava originalmente a densa Mata Atlântica. E E. A Serra da Borborema, caracterizada no passado pela vegetação da Caatinga. Olha só, o texto literário suscita também uma questão de geografia. Você precisa também conhecer um pouco do que é o Brasil, para lembrar que essa descrição maravilhosa, as cordilheiras, não tem nada a ver com uma chapada, donde a espaço vem o monarca gigante, está falando de altos picos que ficam muito mais visíveis lá na Serra do Mar do que em outros lugares. Quando ele fala da densa vegetação, não está falando das florestas de araucária, muito menos da caatinga. É o texto literário suscitando também a representação de coisas que você teve capacidade de ver em outras matérias. A alternativa correta aqui era a Serra do Mar, que abrigava originalmente a densa Mata Atlântica. Vejam só, o texto literário, que a FUVEST cobra na primeira fase, muito frequentemente desdobrando em várias questões, você viu, pode se desdobrar como? Em questões especificamente literárias, que vão cobrar também a intertextualidade, e em questões interdisciplinares que vão apelar para os significados que ele traz, além do próprio significado literário. Muito bem, uma boa prova para você.